Olá, sejam todos bem-vindos a Start Games. Essa é a nossa primeira aula do curso Start Games Android, sobre desenvolvimento de jogos. Na capa, Angry Bird, o jogo da Rovio, produzido pela Electronic Arts, que vendeu mais de 250 milhões de cópias em sua primeira versão. No nosso curso, veremos desenvolvimento de jogos para celulares e tablets com Android. Falaremos na nossa introdução um pouco sobre o desenvolvimento de jogos, implementaremos física com jogos no nosso segundo capítulo. No terceiro capítulo, interagiremos com os nossos jogos. Convido vocês no quarto capítulo a montarmos o nosso jogo de sucesso e disponibilizarmos para o mundo através do Google Play. O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, perguntado sobre o Android depois de uma palestra, responde: se o Google fizer tudo certo, haverá um Android em cada bolso. Um pouco de história. O Android foi uma empresa fundada em 2003 e adquirida 2 anos depois pelo Google. Atualmente, ela possui uma vasta comunidade de programadores e com milhões de aplicativos gratuitos e pagos distribuídos através de um mercado marketing do Google chamado Google Play. O Google resolveu abrir, na verdade, uma doceria, onde, a partir da versão 1.5, colocou todos os nomes das suas versões do Android com nomes de doces. Cupcake, em abril de 2009, Donuts, em setembro de 2009, Froyo, Ice Cream, Honeycomb, Gingerbread. Todas essas são versões do Android. Atualmente, a versão 2.3.3 é a que mais possui dispositivos ativos, sendo que a versão 2.2 é uma das versões que também teve grande repercussão por conta dos dispositivos oriundos da China. O Google Play é o ambiente de disponibilização do Google de aplicativos para Android. Ele com certeza revolucionou o mundo dos celulares, porque desse modo, através do seu próprio celular, você pode selecionar a aplicação, escolher um jogo ou aplicativo gratuito ou pago, selecionar e fazer a instalação para o seu celular com uma facilidade muito grande. Isso fez com que o Google abrisse as portas para diversos desenvolvedores ao redor do mundo. Vamos falar um pouco da nossa caixa de ferramentas do nosso curso Start Games e o que utilizaremos. Nesse curso, utilizaremos o Java para desenvolver em Android, utilizando a ferramenta Eclipse ou o Motodev Studio. Iremos utilizar como engine a Engine, desenvolvida por Michael Gallish e gratuita, e a Box 2D, que desenvolveu o Angry Bird. Para se desenvolver em Android, é necessário instalar uma ferramenta chamada SDK, uma vez que o Android não se utiliza do nosso JDK, ou Máquina Virtual Java, e sim de uma máquina virtual alternativa chamada Dalvik. Essa máquina Dalvik roda sobre uma plataforma Linux, fazendo com que todas as aplicações abram como se fossem threads, uma sobre a outra, retornando através do botão voltar do celular para a thread anterior, como se fosse uma pilha de aplicações. Outra ferramenta que iremos utilizar em nosso curso é o Inkscape, ferramenta vetorial de desenho gratuita. Outra ferramenta poderosa é o Tiled Map Editor, que permitirá com que editemos os nossos cenários, montando interações, colisões e facilitando a nossa vida no desenvolvimento de jogos. Com o Font Struct, você poderá compor as suas próprias fontes, fazendo com que o seu jogo seja personalizado, ganhando assim todo um diferencial profissional. A Engine de desenvolvimento de jogos em Android, conta com diversos jogos desenvolvidos.
Um dos principais e que ganhou maior repercussão é o Grid Spider, um jogo de raciocínio onde você deve libertar os insetos e salvá-los das aranhas. Um jogo que possui 178 níveis de desafios e que conta com um alerta: extremamente viciante. Então, vamos programar? Vamos então ao desenvolvimento dos nossos jogos. Para isso, utilizaremos inicialmente o Motodev Studio. O Motodev Studio é uma compilação do Eclipse produzido pela Motorola em dev.motorola.com. Como ela é uma compilação do Eclipse, todas as coisas que eu disser aqui valerá também para o Eclipse. Para quem quiser pegar essa compilação já preparada, pode acessar o site do Grupo Alves em Arquivos, Start Games Android, existem lá os instaladores. Para quem quiser fazer a instalação do Eclipse próprio, poderá baixá-lo diretamente do site do Eclipse e utilizar a dica contida lá no site do Grupo Alves, digitando Start Games. Nessa dica eu apresento o passo a passo para a instalação do SDK e do ADT no Eclipse para o desenvolvimento dos nossos jogos, bem como todos os links necessários para esse desenvolvimento. Em nossas fontes exclusivas, você conseguirá baixar também a nossa biblioteca, que faremos utilização dela nesse exemplo. A biblioteca é justamente o engine, ou seja, todo o framework contido em arquivos .jar para que possamos utilizar em nossos jogos. Para começar, você pode abrir o Motodev ou o Eclipse. O caminho será o mesmo. File, New, Android Project. Vamos dar o nome de Aula 1, em nosso primeiro exemplo. Vou utilizar aqui o Android 2.3.3 nesse exemplo, por conta daquela apresentação inicial que fizemos, onde mais de 60% dos nossos celulares atualmente rodam Android 2.3. No nome da aplicação eu vou chamá-la de Aula 1. O nosso pacote, URL inversa, eu vou chamar de net.grupoalves.aula1. O nome da nossa activity, ou a nossa classe principal, vai se chamar Aula 1. Não se preocupe com todos esses detalhes inicialmente. Posteriormente farei uma aula explicando e esclarecendo um pouco de como utilizar todo o ambiente do Eclipse. Aula 1. No nosso pacote de fontes, você encontrará net.grupoalves.aula1 e aula1.java. Como estamos utilizando Java, toda a escrita do código acontece nessa linguagem, o que facilita muito, principalmente para as pessoas que já vêm acompanhando o Start Games desde o primeiro DVD. Se você ainda não conhece o nosso trabalho do primeiro DVD, aproveite para adquirir o curso Start Games. Nele você aprenderá todos os conceitos necessários para o desenvolvimento de jogos, projeto de jogo, e ainda, de quebra, aprenderá muito sobre J2ME. Aqui, em aula 1, nós iremos fazer algumas modificações. Vamos apagar aqui essas linhas. E em Public, vou apagar aqui para não confundir vocês. Ó. Iniciando do início mesmo. Onde está Activity, que são as atividades, vamos substituir por Base Game Activity. Aí você vai me dizer, mas não tem. Bom, uma das coisas importantes é a adição da biblioteca. A adição da biblioteca é justamente aquele download que fizemos anteriormente.
Abrindo aqui as bibliotecas, vamos fazer a inserção dessas bibliotecas no nosso código. São duas pastas, lib e libs. Você pode arrastá-las e jogar aqui em cima de aula 1. Ok. Bom, todas as duas apareceram aqui. Em lib, vocês podem vir aqui, clicar em cima das bibliotecas, build path, add build path, em cima da outra. Pode perceber a diferença, né? Parece uma laranjinha aqui com a folhinha. Build path, add build path, todas as duas foram adicionadas. Pronto. Agora, se você vier aqui, segurando o Ctrl, apertar o barra, você vai ver que ele já fez o autocomplementar. Essa função é muito importante para nós e facilita muito a vida de digitação, no nosso caso, de códigos Java no Eclipse. Isso aqui não é um erro que vai aparecer aqui. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas achando que é um erro. Na verdade não é um erro. É simplesmente a indicação de que você tem algumas classes que têm que ser implementadas para o Base Game Activity que não foram implementadas. Para isso, clique add unimplemented methods, ou adicionar métodos não implementados, e aqui fica inserido os métodos não implementados. Esses métodos não implementados aí são onload engine, na carga da nossa engine, onload resources, a carga dos recursos utilizados na nossa engine, onload scene, a carga da cena propriamente dita, e onload complete, que é a carga do conteúdo, da composição do nosso jogo. Vamos começar a desenvolver o nosso primeiro exemplo fazendo a seguinte coisa. Iremos declarar inicialmente a nossa câmera widget e a nossa câmera height, ou seja, o dimensionamento da nossa tela, dimensionando essa tela para que a gente possa trabalhar aí. Em uma aula futura eu apresento esse dimensionamento aí automático, ou seja, com captura diretamente a partir do modelo ou do dimensionamento da tela do celular. Isso pode ser feito com grande facilidade e inicialmente aqui nós vamos trabalhar com um tamanho fixo. Declarando nosso câmera height. Vamos usar o dimensionamento 800 por 480 por ser o mesmo dimensionamento dessa tela que estamos utilizando aqui. Em câmera, no dimensionamento aqui do onload, nós temos de fazer a carga na nossa engine da nossa variável de câmera, Então vamos definir aqui a visão de câmera. Essa visão de câmera, ela é uma visão, é uma biblioteca, você pode ver aqui, ó, câmera. Essa biblioteca câmera é uma biblioteca de visão da nossa tela a partir de uma câmera. Muito parecido com o que acontece quando utilizamos aí uma visualização em 3D. Em XNA nós utilizamos bastante um modelo parecido com esse. Em onload engine, na carga da nossa engine, nós vamos fazer então a dimensionamento e a inicialização dessa câmera. Para inicializarmos essa câmera, simplesmente this.camera, this.vCamera, visão da câmera, e inicializamos new camera com os seus parâmetros, iniciando da posição mais extrema da tela em X e Y, 0, 0. Isso vocês poderão ver também no curso Start Games, a tela nossa, apresentada aí nesse caso como câmera, é visualizada a partir do ponto mais extremo, X e Y 0, 0, ou seja, o ponto superior esquerdo é o zero de todos os eixos.
tanto do eixo X quanto do eixo Y. Sendo que o eixo X cresce normalmente para a direita e o eixo Y é um eixo que vai crescer de uma forma inversa ao plano cartesiano que acostumamos a ver no colégio. A gente cresce o eixo Y para baixo. Corrigiram isso em alguns frames de desenvolvimento de jogos, mas em sua grande maioria o eixo ainda continua crescendo para o lado de baixo. Vamos trabalhar aí, então em todo dimensionamento. Então vamos trabalhar no nosso câmera widget e no nosso câmera height. Beleza? Então configuramos aí a dimensão, dessa forma, a dimensão da nossa câmera, né? Bom, estava errando aqui a declaração da nossa câmera. Bom, olha só, foi muito bom ter acontecido esse erro aqui, porque vocês podem perceber que o import estava incorreto, ou seja, ele importou uma classe incorreta. Isso pode acontecer no decorrer do desenvolvimento de vocês. Então, bastante cuidado, porque o Engine possui alguns nomes que são correspondentes a outros bibliotecas, né? Então, se a gente utilizar outra biblioteca, vai dar erro. Então, o import câmera aqui, ó, é uma biblioteca que estaremos utilizando do Engine e não da biblioteca tradicional ou padrão do nosso Android, né? Então, vamos agora definir alguns options, as opções aqui, setar algumas opções da nossa Engine, né? Vamos vir aqui e vamos setar, por exemplo, ó, Engine options, fácil, Ctrl barra, vamos setar como verdadeiro, para habilitar ou inicializarmos nossa Engine. Vamos definir aqui o nosso Screen Orientation, né? Que é a orientação da nossa tela. A gente pode colocar ela como Landscape ou podemos colocá-la também como Portrait. Então, é possível você colocar o seu celular fixo na dimensão que você quiser, já que os celulares novos, smartphones, permitem aí o giro, né, utilizando aí o acelerômetro. Então, a utilização do acelerômetro pode comprometer aí a nossa visualização do nosso jogo, né? Você desenhou para ser apresentado num formato e, de repente, esse formato é apresentado aí num padrão diferenciado. Então, isso pode prejudicar a sua visualização, né? Aqui a gente está setando aí também a definição da tela, né? A definição da tela é o mesmo tamanho da tela, né? Ou seja, a gente não tem como e não faz nem sentido definir ele de um padrão diferente, e setando aí ao final quem que vai ser apresentado, né? A variável que vai ser carregada é isso, e essa variável é justamente o vCâmera, né? Aqui a gente sobrou um fecha parêntese. Posteriormente é só finalizar aqui, repassando aqui para o nosso return, aqui, ó, return, retornando ali a nossa Engine criada, né? Então vamos retornar a nossa new Engine, setando as opções. Então a gente retorna para o nosso jogo a Engine já com as opções. Você pode perceber que tem duas activities aqui que foi propositadamente deixadas naquele momento. Elas são não utilizadas. Então, você pode clicar aqui, todas as vezes que aparece esse ícone, alguma sugestão tem para você, né? Então, vamos remover essas não utilizadas aqui, essas imports não utilizadas, gastam memória e não fazem sentido para nós aqui nesse momento. Bom, carregamos a nossa Engine, definimos a nossa tela. Agora o próximo passo é executar, né, onload resources, carregar algum recurso. No nosso caso, inicialmente, nós não iremos carregar recurso nenhum, porque nós vamos simplesmente colorir a tela
Então nós já podemos saltar logo para a carga da nossa cena. OnLoad Scene, né? Vamos definir aqui a nossa cena em si, né? Vamos definir nossa cena como sendo uma cena dentro do nosso layer 1. Aqui a gente pode definir alguns layers, né? Então vamos definir logo um layer 1. Isso vai facilitar muito posteriormente para que vocês possam fazer vários layers e trabalhar aí com backgrounds diferentes e transformando aí a programação numa programação bem mais interessante. Vamos definir aqui nosso color background, né? Color background, a nossa cor da tela. E aí nós podemos definir o RGB da nossa tela, né? Com algumas possibilidades aí de você pegar na internet os números que você quiser. Essa definição são números de ponto flutuante. Então você pode definir aqui, por exemplo, algumas variáveis de ponto flutuante. Não está definindo aqui uma cor qualquer. Vamos descobrir ela daqui a pouco. E simplesmente carregando, retornando essa cena para o nosso frame, né? Essa cena que é a scene. Beleza. Feito isso, já estamos aí prontos, né, com o nosso primeiro exemplo pronto para ser executado. Na execução desse exemplo, né, em Run, ele vai fazer a carga do nosso... Perdi para a gente salvar. Vai fazer a carga aí do nosso ambiente, né, de emulação, o nosso device aí. Normalmente no Motodev, no Eclipse, ele pode aparecer conjugado, ou você pode pedir para ele aparecer separado. Nesse caso, eu utilizarei todos conjugados para facilitar aí a visualização aqui para vocês na nossa tela. Não fique preocupado, demora um pouquinho mesmo, é normal. Durante esse processo, ele faz o update do APK, que é um arquivo de compilação do Android, e faz a instalação nesse emulador. Esse emulador é realmente um sistema operacional Android completo. Posteriormente, na aula futura, iremos ver a utilização do mesmo. Após a execução, temos aí a nossa tela vermelha apresentada. Vamos fazer a substituição dessa cor, utilizando aqui uma outra cor mais tradicional para o desenvolvimento aí. Vamos usar aqui uma tabela, onde a gente tem a numeração dessas cores, facilmente encontrada na internet e com o link aí no site do Grupo Alves. Essa é a mesma cor que era utilizada aí no Start Games XNA. Que é uma cor azul, um azul celeste. Basta fazer o novo run e abrirá aí, fará a instalação e fará a inicialização da nova aplicação, ou nova aula 1 modificada no nosso emulador. Vocês devem estar reparando que a nossa tela tem um errinho, ou seja, que a nossa tela não está sendo explorada aí da medida que nós fizemos as nossas contas. É um simples erro de digitação que você pode perceber aqui em Camera Widget, ou seja, a nossa tela não está sendo utilizada aí em todo o seu dimensionamento. Na verdade, a nossa resolução é câmera widget por câmera height, né? Sem esse dimensionamento correto, a nossa câmera aí fica com essa dimensão aí alterada, né? Na próxima execução, o câmera height, vocês vão perceber aí uma diferença no dimensionamento da nossa tela.
tela azul, e vamos ver aí agora a diferença nesse redimensionamento com câmera widget por câmera rate. Por que ocorreu isso? E não ficou 800 por 800, muito maior do que a tela do celular, porque ele foi redimensionado para ficar um valor quadrado, 800 por 800, ou seja, você pode perceber que ficamos aí com um quadrado na tela e não com um retângulo. Nessa nova execução, vamos ver aí a alteração. Temos aí a abertura então do nosso exemplo, utilizando aí todo o dimensionamento da tela. No nosso próximo exemplo, vamos aproveitar a nossa tela e fazer a abertura aí de uma imagem na mesma. Na nossa próxima aula, implementaremos física com o Android.